Aqui na casa do Senhor é porque cremos na palavra do Senhor e sabemos que Ele é fiel e justo para fazer aquilo que está no nosso coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque somos mais que vencedores, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque o Senhor nos livrou, nos guardou e nos trouxe até aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel e justo para conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos proclamar o Teu nome nesta noite, queremos engrandecer, queremos entoar um louvor a Ti, ó Deus, porque fomos para isso que fomos criados, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, em cada coração nesta noite, ó Pai, porque cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, porque fala, Senhor Jesus, se buscarmos o Teu reino, o Senhor vai acrescentar, Senhor, tudo aquilo que o nosso coração necessita, ó Pai. Por isso estamos aqui nessa noite, ó Pai, porque cremos, Senhor, na Tua palavra e no Teu poder. Passeie no nosso meio, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tocar no nosso coração, ó Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, Jesus, e proclamar a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar uma canção ao Senhor, dizer que nós precisamos do milagre do Senhor, mas nós confiamos e sabemos que o melhor está por vir. Amém? Glória a Deus. Fazer
vamos falar a respeito desse assunto e porque também eu gostaria que essa palavra ficasse marcada e gravada no teu coração. E Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. E depois deu ordem para todo o povo de Judá e jejuasse. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Mas com o teu coração aberto e com os teus lábios abertos também, eu gostaria que você orasse ao Senhor Deus. Esse Deus Todo-Poderoso que conhece toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, toda e qualquer situação. Esse Deus que conhece o princípio, meio e fim de todas as coisas. Josafá orou a esse Deus e nós também vamos orar e clamar a esse Deus poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, Deus que nós clamamos, Deus que nós buscamos, Deus que um dia nos encontrou e nos resgatou, Deus que um dia nos chamou não para a derrota, mas nos chamou para a vitória, nos chamou para ser mais que vencedores. Nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, clamando, Deus, a Ti, Senhor, por uma resposta, Senhor, clamando, Senhor, a Ti, oh Senhor, por uma vitória, Deus, talvez na vida dos Teus filhos, que os Teus filhos de Deus tenham buscado, clamando, Deus, a Ti, Senhor, por um fortalecimento, Pai, clamando, Senhor, a Ti, oh Deus, pedindo para que o Senhor possa estar livrando, Senhor. Pai amado, nós sabemos que todas as coisas estão em Ti, e a partir do momento que nós temos esse encontro com o Senhor, então o Senhor nos revela, então o Senhor nos mostra, então o Senhor nos faz ser mais que vencedores. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando, Senhor, a cada coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar ministrando, Deus, a cada vida, Pai, que os Teus filhos possam sair daqui, Deus, fortalecidos. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para Ti, Deus, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa ministrar, para que o Senhor possa operar. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Os servos, as servas do Senhor podem se assentar, glorificando a Deus, glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus bendito, esse Deus que era, que é e também que há de vir. Glória a Deus. Querido, e só dando um testemunho a respeito de segurança, estava comentando aqui com alguns irmãos durante essa semana a respeito de um homem de Deus, pastor Jorge Pinhares. Certa vez ele estava dando um testemunho nos seminários que nós fomos e ele disse que ele sempre orava a Deus para que o Senhor guardasse a sua casa. Ele sempre nas suas viagens para seminários, para conferências, ele dizia: Deus, coloca, Senhor, um anjo guardando a minha casa, porque nós saímos e voltamos daqui a tantos dias, mas se o Senhor guardar, então ela será livre. Coloca, Senhor, um anjo guardando a porta da minha casa. Era a oração de costume, como por exemplo eu e você temos um costume de orar quando nós chegamos diante de Deus. O costume que eu tenho de orar, aqui é claro, oração pela igreja, mas quando nós dobramos nossos joelhos nos cantos, né, para estar orando, a primeira coisa que eu oro, as primeiras pessoas são a minha família. Peço para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus abençoe, para que Deus sustente na presença dEle. Então, o pastor Jorge pedia para que Deus guardasse a casa dele, para que pudesse livrar. E certa vez ele voltou de uma dessas viagens, de uma dessas conferências, ele voltou. Aí então, a hora que ele virou a esquina com o carro, tinha alguém parado de frente à casa dele. Mas a pessoa estava assim com a cabeça baixa, estava também assim com as golas levantadas, estava assim meio que de costas, estava de frente à casa dele. Puxa, de frente à minha casa. Aí então ele passou frente à casa dele, deu a volta e voltou novamente aquele homem ali. E ele falou: acho que é comigo. Aí então ele passou por várias vezes, o homem ali: eu não vou ficar a noite inteira aqui andando de frente à minha casa sem poder entrar, eu vou ter que parar. Aí ele parou e perguntou se a pessoa queria alguma coisa, né? A pessoa sempre concordando com aquilo que ele dizia. Ele disse assim para obedecer para aquela pessoa que estava ali: você sabe quem é que mora aqui? Ele dizia que sim. Então ele sabe de alguma coisa ao meu respeito. As coisas já começam a ficar assim, um pouco mais estreitas, né? E ele disse assim: você sabe que eu é que moro nessa casa? Aí o pastor disse assim: você me conhece? Aí ele:
balançando a cabeça assim, disse que sim. Pronto, então se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Então ele pegou e acionou o portão automático, entrou no carro pensando, eu vou entrar e eu já volto para falar com esse homem, que eu não conheço, nunca vi. Então a partir do momento que ele entrou e que ele saiu do carro para conversar com esse homem que estava de frente à casa dele, a hora que ele olhou de um lado e do outro, quarteirão assim meio longo, morava praticamente no meio do quarteirão, ele não viu ninguém. Aí então, ele falou, poxa, mas onde será que esse moço foi? Precisava falar com ele. E aí então, bem na hora, o Espírito Santo começou a lembrar ele a respeito das orações que ele fazia. Ele dizia assim, Deus guarda a minha casa, coloca um anjo, Senhor, lá na porta da minha casa para livrar, para guardar, para me abençoar. E então, querido, aquilo que nós oramos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós clamamos ao Senhor, Deus não faz vista grossa para as nossas orações. Deus não faz vista grossa para os nossos sentimentos. Deus sabe o que nós passamos. Eu comentava também há alguns dias aqui que quando estava antes do ministério do Senhor Jesus, Deus ele conhece sim todas as coisas, conhece o ser que Ele criou, que Ele fez. Mas até então, quando veio o Senhor Jesus, Ele passou a sentir isso na carne. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu angústia, Ele sentiu dor, Ele sentiu desprezo, sentiu rejeição. Então, é algo mais ainda, porque o Senhor Jesus, Ele sentiu os nossos próprios sentimentos, e com certeza ali, com todas as tentações, todas as provações que alguém poderia passar, o Senhor Jesus passou. O Senhor Jesus, com certeza, se fosse da vontade dEle, com certeza Ele voltaria e não passaria pelo que Ele passou. Pastor, que heresia, como é que você pode falar isso? Lá na última oração de Jesus, lá no Getsemane, a oração que Ele fez foi essa: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O sentimento humano, aquele sentimento que brota lá na carne, aquele desejo de dizer assim, puxa, será que vale a pena? E olhando para mim, para você ainda, para tantas pessoas que virariam as costas para Ele. Porque morrer por alguém bom, talvez, não, dificilmente se faz isso, mas tem uma certa lógica. Mas morrer por maus, morrer por leprosos que, enquanto Jesus cura 10, um só volta para agradecer, aí é um pouco mais complicado, né? E Jesus, quando Ele foi passar por tudo isso, Ele lembrava de todos. Daqueles, por isso que Ele não morreu por todos, mas a Bíblia diz que Ele se entregou por muitos. Ele diz, não por todos, porque Ele sabia que muitos iriam negar a Ele. E é mais aqui, querido, voltando para aquilo que nós lemos registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, nos conta a respeito da história de um rei chamado Josafá, de um homem de Deus, de um homem que temia o Senhor, de um homem que tinha o Senhor como Deus. Por que eu digo que tinha o Senhor como Deus? Porque naquela época muitos reis se levantaram, mas muitos faziam com que o coração do povo se inclinasse para o mal, se inclinasse para as imagens, se inclinasse ali para a perversão, para a prostituição. Mas esse rei foi um rei diferente, foi um rei que agradou o coração de Deus, um rei que temia Deus, um rei que fez com que as pessoas se voltassem para Deus, cultuassem o nome do Senhor e reconhecessem o Senhor como Deus em suas vidas. Então, querido, certa vez Josafá, ele passou por um certo problema, passou por certas dificuldades, embora ele passou sim por várias lutas, por vários combates, como também muitas vezes na nossa vida nós passamos por várias lutas, por vários combates, por vários aflitos e por muitos conflitos, mas existem alguns na nossa vida que marcam, aqueles que quase nos convencem a voltar. Você pode pensar assim, o pastor não pode pensar assim. Eu vou dizer para você que pensa, que muitas vezes não dá vontade de fazer como muitos fazem trabalho, sabe? Vou levar minha vida, pelo menos é só preocupação com os problemas da minha família, deixa eu viver minha vida sem preocupação mais alguma. Mas eu quero dizer para você que é como diz lá no livro de Jeremias, quando você ouve um sopro assim, pensando será que vale a pena ou não, mas o coração ele arde. Cada vez que vem alguém perguntar a respeito da palavra, quando você vê alguém perdido, alguém sem esperança, alguém com depressão, alguém que chega diante de você, assim como muitas vezes acontece, nós estarmos no trabalho lá com a Bíblia em cima da mesa, alguém que chega assim para você e diz assim, olha, abre aí, dê uma palavra para mim. Sabe, querido, o coração arde, porque você vê que existem pessoas que são tão necessitadas, mas tão necessitadas,
embora todas sejam, mas são muito mais do que as outras. E elas expõem isso, expõem isso ali de uma maneira explícita. Olha, leia uma palavra para mim, eu preciso de uma palavra hoje. E aí você lê uma palavra, você dá uma palavra para aquela pessoa, e ela olha para você e diz: muito obrigado, Deus abençoe você. Querido? E porque muitas vezes, querido, a pessoa ela está em momentos da vida dela, porque ela já passou assim por vários momentos da vida, porque o ser humano ele já nasce tendo que lutar para nascer, para conseguir nascer. E depois aí começam os conflitos da vida. E desde pequeno a criança, quando não sabe falar, por exemplo, no caso da Emanuela, não sabe falar, alguma coisinha, ela chora e abre a boca e até o sininho lá da boca, mas para conseguir alguma coisa. E às vezes a gente acha que nossa vida com Deus ela tem que ser diferente. Eu tenho que falar e, puxa, Deus, será que Ele não me ouve? Não, peraí, mas o quanto nós temos orado a Deus? O quanto nós temos buscado a Deus? Ninguém disse que seria fácil. A palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições. A palavra do Senhor diz no livro da carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que o dia mau ele viria. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 24, diz que embora a casa ela tenha sido construída sobre a rocha, mas um dia os rios viriam, os ventos soprariam sobre aquela casa, e se ela não estivesse ali construída sobre a rocha, com certeza ela cairia. Então com a vida de Josafá foi assim. Os problemas vieram, as lutas vieram, os combates vieram. Mas até então Josafá tinha vencido todos. Mas chegou um momento na vida de Josafá, e existem momentos na nossa vida, que embora nós tenhamos vencido, por exemplo, até aqui, vai existir um momento na nossa vida, se na tua vida não aconteceu, vai acontecer. Está profetizando isso, pastor? Estou profetizando crescimento sobre a tua vida, amém? Se você não tiver luta, você não cresce na presença do Senhor. As lutas te fazem crescer. As lutas não são para te fazer desistir, mas são para te fazer crescer e para te fortalecer na presença do Senhor. Dessas lutas, dessas tribulações, dessas dificuldades, você vai sair mais forte. Você vai sair crendo mais, falando assim como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. Você vai sair assim, falando como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor, com certeza. Então, querido, Josafá ele se encontrou numa situação onde ele tinha seu exército, o exército de Judá, mas ali 3 reinos se levantaram contra o reino do povo de Deus, contra o exército de Josafá. E 3 reinos assim, querido, que eles na verdade nem eram amigos, mas eles se reuniram para destruir Josafá e também aquele povo que estava ali, e um povo também que era chamado povo de Deus. E eu quero dizer para você que quando está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Quando isso acontece na nossa vida, é morte, roubo e destruição se nós não estivermos vigiando. É morte, roubo e destruição para a nossa vida. Por que você vê, por exemplo, tantas pessoas parando pelo caminho? Morte, roubo e destruição. Tentando matar a tua fé, tentando roubar aquilo que tem dentro de você. Parábola do semeador diz que quando nós não entendemos, e a semente ela fica sobre a terra e não dentro da terra, o maligno vem e arrebata. Ele rouba a semente, rouba aquela palavra que foi ministrada sobre a tua vida quando você não crê. Destruição, ele não vem para mandar flores para você, mas ele vem para destruir a tua alma. Mas você pode ter certeza que a palavra do Senhor, ela nos certifica, ela nos diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, nos livrando, nos guardando. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Amém, queridos? Se você é do Senhor, se você está na presença de Deus, e eu creio que sim, o maligno ele não pode tocar na tua vida. Mas você precisa permanecer fiel diante do Senhor, para que a brecha não venha surgir, para que a oportunidade não venha de Ele vir assolando a tua vida, mas para que você possa permanecer firme diante do Senhor. Então esses 3 reinos, queridos, se levantaram para bater de frente contra Judá, contra aquele povo que era um povo pequeno, porque o povo de Deus sempre foi um povo pequeno, sempre foi um povo menor. Hoje, se você parar para analisar, se você for pôr na balança, e nem dá para fazer isso, e uma porcentagem
do povo de Deus. Eu digo de povo de Deus, não simplesmente de pessoas que simpatizam com o Evangelho e que vão à igreja, mas do povo de Deus. Se você for medir ou proporção dos que são cristãos e dos que não são, há uma diferença muito grande. Sempre é a minoria, mas sempre é também um povo vencedor. É um povo diferenciado, que não vence por aquilo que tem, mas vence por aquilo que é filho de Deus. Não um povo que não vence assim pelo seu armamento, um povo que não vence assim pelas suas habilidades, mas um povo que vence porque confia em quem está com ele. Eu digo para você que vale mais, querido, um joelho no chão, um rostinho no chão, do que uma arma pesada, uma metralhadora que pode matar muitas pessoas. Vale mais, querido, um joelho no chão, uma oração, uma consagração a Deus é muito mais poderoso do que qualquer arma dessa terra. E o povo de Deus sabe disso. O povo do Senhor, ele sabe disso. Sabe que se ele orar para pedir para que o Senhor o guarde, o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai livrar. O povo de Deus sabe que se pedir para que o Senhor venha o livrar de todo o mal, assim o Senhor vai fazer. Porque na oração que o Senhor Jesus fez intercessória pelos discípulos, antes de ele subir, ele não pediu para que os discípulos fossem tirados da terra, mas ele disse assim na oração: Pai, eu peço para que o Senhor os livre do mal. Em algumas traduções diz: os livre do maligno. Ou seja, livramento para a nossa vida. É isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nos prometeu. Então, por muitas coisas nós vamos passar sim, mas nós precisamos sair mais do que vencedores, porque Deus é um Deus vencedor. Então esses reinos se levantaram, querido, e vieram ali, cercaram o exército, arrodearam, e antigamente, quando o exército era muito grande, o que eles faziam? Eles fechavam a cidade, como assim um cerco? Eles fechavam toda a cidade, as entradas da cidade, às vezes até as fontes das águas, para que o povo ficasse debilitado, não tivesse água para tomar. E sem água não tem comida, sem água não tem nada, praticamente não se vive. E todo o exército ali, dirigido pelo rei Josafá, estava cercado. Eu estava comentando com alguns irmãos, que nós fomos num consultório de uma irmã, e é tão bom a gente estar ali naquele ambiente, e você chega lá, você tem Bíblia assim na sala de espera, revista cristã e tantas coisas assim. Eu vi um livro lá que eu achei muito interessante, e é um tema, eu olhei assim, eu falei, eu vou ler isso aqui, então, tomara que ela não me chame logo. Fiquei lá lendo, e graças a Deus demorou, deu para ler praticamente todo. E o tema do livro é assim: o que fazer quando não se sabe o que fazer. Conta lá a história de um homem, né, em uma situação, mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quando, por exemplo, vem as notícias de mansinho, chegam até você, você vai se preparando para o pior. Mas quando elas chegam de repente, bate na tua porta, sabe aquela porta que não tem olho mágico, que não tem vidro, é uma porta toda fechada, aí você abre a porta, você dá de frente com a situação. E às vezes você não sabe o que fazer, que atitude tomar. Josafá se encontrava dessa maneira, porque tinha sido livre de tantas situações, embora ele já imaginava, por causa do seu exército habilidoso, mas Deus com ele. Mas existem momentos na nossa vida que Deus não quer simplesmente que nós venhamos a confiar naquilo que nós temos. Existem momentos da nossa vida que Deus quer que nós venhamos a confiar somente nele. Somente dele. Deus nos chama, querido, para a dependência dele. Deus, ele quer nos ensinar a ser dependentes dele. E quando se fala em dependência de Deus, por exemplo, se é colocado em muitas situações e que não há outro recurso, como por exemplo o povo quando estava no deserto, não existia um Carrefour, um Extra, um supermercado, uma padaria, tudo que vinha era de Deus. Era Deus que mandava, era Deus que fazia com que as coisas acontecessem, e se Deus não fizesse, eles morreriam de fome, de sede e de frio e naquele sol. Dependência de Deus. E Deus muitas vezes, eu sempre digo isso, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para algumas coisas e para a obra dele também, eu sempre digo isso, o Espírito Santo ele pega na nossa mão e diz assim: vem aqui, filho, vem aqui que eu quero mostrar algumas coisas para você. Sabe? E ele, nesse passeio, que você vê tanta coisa assim, você se vê em cada situação, como por exemplo nessa que nós estávamos
nós passamos, né? O Lucas participou um pouquinho disso, quando o nosso carro estava andando com um parafuso só na roda dianteira. Fui trabalhar com o irmão de carro esses dias atrás, pouco tempo atrás, e um barulhinho na roda, cloque, cloque, cloque. O som alto do carro, assim, 5 horas da manhã, eu irmão, o que é isso, pô? Não, acho que não é nada não. Tem alguma pedrinha que acho que enrosca ali no vãozinho do pneu e fica cloque, cloque, né? Vindo a 80, 90 por hora, cloque, cloque. E passou o tempo, né? Foi passando e a gente não tem costume de fazer isso, mas é bom fazer. Sempre tirar as rodas do carro para saber se o parafuso não está travado ali, ou coisa desse, ou se estão todos lá. Mas então o tempo foi passando e o cloque foi aumentando. Nós fomos até na cidade comprar algumas coisas lá na igreja e o barulho lá. Aí então um dia eu peguei o carro para fazer evangelismo, estávamos lá com o som, eu e a Ana Paula. Aí o cloque começou a aumentar. E a gente estava evangelismo, devagar, 20 por hora, não dá para andar muito rápido. E aí então o cloque aumentou, a hora que chegou aqui na esquina e parou de vez. Aí fez assim, tuque. Falei, pronto, agora eu vou ter que parar isso aqui. Aí eu parei aqui na frente, conseguimos chegar aqui na frente e eu olhei, chacoalhei a roda, parecia que estava normal. E aí olha que eu fui fazer um teste prático, peguei meu dedo indicador, coloquei num furo, um parafuso estranho, não dá nem para sentir. Coloquei no outro também não, coloquei no outro também não, coloquei lá, achei tinha um parafuso só na roda dianteira. E a gente andando lá e, sabe, querido, se Deus não livrar, ninguém pode livrar. Se Deus não fizer, ninguém pode fazer. É o Senhor Deus que sustenta, é o Senhor Deus que coloca a mão dele ali, sabe, nos segura e nos dá vitória e nos faz ser mais que vencedores. Então, querido, aqui eles estavam prestes a guerrear, prestes a batalhar, só que uma batalha aqui poderia ser fatal, porque, humanamente falando, o exército, aqui dirigido pelo rei Josafá, era um exército bem pequeno, bem minúsculo, contra 3 reis. 3 reis. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? A Bíblia diz que o Josafá ele teve medo. Ele temeu. Você pode pensar assim, o crente não tem medo, o cristão não tem medo. Ele pode dizer que não tem medo, mas certos momentos da vida dele dá um gelo na barriga que ele não sabe o que é. Ele não sabe o que fazer. Sabe aquele gelo, aquela preocupação, você começa a transpirar, você fala, meu Deus, e agora? Você sabe que isso é um medo disfarçado. E o que fazer? Josafá poderia dizer muito bem, bom, nós temos muitas estratégias de guerra, já vencemos muitas, olha, nós somos menores, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Querido, deixa eu dizer algo para você. Existem momentos na nossa vida que a estratégia do homem é vã. A estratégia do homem é vã. Para o povo de Deus, naquela época existiam sim os profetas, mas se consultava duas pedrinhas, elas se chamavam Urim e Tumim, quando se queria saber a respeito da vontade de Deus para alguma guerra ou para algo semelhante. Então, aquelas pedrinhas eram colocadas assim, sabe, e elas mudavam de cor. E se Deus quisesse que fosse ou não, Deus se manifestava e falava de várias maneiras e se comunicava ali com o povo. Mas, naquele momento, querido, onde Josafá não sabia o que fazer, onde as pessoas que estavam ali também não sabiam o que fazer, estavam temerosas. A palavra do Senhor diz que nós não precisamos temer aquele que mata o nosso corpo e não tem o que fazer mais com aquilo que está dentro. Mas a palavra do Senhor diz, através do Senhor Jesus, que nós precisamos temer sim. Cara, só que mata o corpo. Não, querido. Deus ele nos mantém aqui para transformar o mundo lá fora, assim como diz Romanos capítulo 12, verso número 2. Transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Hoje nós sabemos quando isso muitas vezes bate na nossa porta, bate no nosso coração, nós sabemos o que fazer. Porque a palavra de Deus nos diz o que fazer. Então a palavra do Senhor diz que quando Josafá reuniu todos ali, todo aquele povo para buscar a presença do Senhor, ele pediu para que aquele povo jejuasse também. Para que aquele povo entregasse um momento de consagração a Deus. Para que aquele povo buscasse a presença de Deus. Você sabe qual é a intenção de Deus, querido? Quando muitas vezes nós estamos ali em tantas situações, deixa eu falar para você, Deus ele quer ser lembrado. Porque existem pessoas que vivem a vida, parece que de maneira tão fácil que nem se lembra de Deus. Não pergunta para Deus, que caminho que eu vou tomar, Senhor? Senhor, me dá uma direção. Porque nem sempre quando as coisas são tão claras assim é porque elas são direitas.
Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas seu final são o final de morte. Caminhos de morte. Nem tudo que parece ser tão claro é o certo, mas é preciso ouvir a palavra de Deus para tomar a direção certa, para entrar no caminho da vida, para entrar no caminho da vitória. Então eles se consagraram, eles buscaram na presença do Senhor Deus. Então lá do meio da congregação se levantou um homem, se levantou um profeta naquele lugar. Ele disse assim: olha, Josafá, você não precisa temer não. Você está achando que é você que vai lutar? Essa batalha não é tua. Não é você que vai ter que guerrear. Eclesiastes capítulo 3 diz que há momento para todas as coisas. Há momento de orar, mas existe também, querido, na nossa vida, não momento de nós tomarmos atitude, mas existe momento também de nós esperarmos em Deus. Uma das coisas mais difíceis que existe é esperar em Deus. Porque a gente sabe muito bem arregaçar as mangas e querer fazer. E querer livrar Jesus como Pedro. Já pega a espada e o soldado. Não. Existe um tempo para todas as coisas. E é preciso saber esperar no Senhor para saber qual a vontade de Deus. Se o Senhor disser que vai lutar, então o combate vai começar. Se o Senhor disser que vai esperar, então vamos esperar. Nós vamos esperar. Mas se o inimigo vem vindo atrás, não tem problema. Você se lembra lá quando o povo foi livre através de Moisés da escravidão dos egípcios? Você se lembra? Quando Moisés tocou nas águas, na verdade as águas não se abriram na hora, imediatamente, mas ele tocou ali meio de tardezinha, a água abriu só de madrugada. Mas o exército não deixou de estar atrás perseguindo o povo de Deus. Mas a Bíblia diz assim que como uma nuvem espessa, e para os egípcios era como se fosse uma escuridão, é claro, porque eles estavam em trevas. Mas para o povo de Deus era simplesmente uma separação. Estava ali separando, livrando aqueles que eram do Senhor para o tempo da vitória. Para o tempo da vitória. Ou seja, quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós invocamos o Senhor, existe um tempo chamado o tempo da vitória. E você sabe que, aproveitando entrar nesse assunto, quando nós falamos em fé, quando nós falamos em vitória, quando nós falamos em esperança, sabe, a fé é aquilo que nós temos e nos impulsiona a tomar atitude. Nós vamos agir pela fé, tomar atitude. Mas só que a esperança, ela anda junto com a fé. A esperança é algo que leva você, vamos já dizer, esperança, ela te leva a você, e é uma motivação que te leva, te sustenta até o tempo de você receber aquilo que você buscou de Deus. Você lembra lá em Romanos, onde está escrito que Abraão, ele creu contra a própria esperança? Contra a própria esperança, ele velho, a esposa velha, estéril, contra a própria esperança, impossível. Ele creu até mesmo contra tudo isso. Porque, humanamente falando, não se esperava mais. Quanto mais ter fé que isso aconteceria, tomar atitude pela fé. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, querido? Então diz a palavra do Senhor que o profeta disse: essa batalha não é sua, Josafá, não é de vocês essa batalha, mas essa batalha é do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não se deixa escarnecer, irmão. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não se deixa ser zombado. E aquele povo, quando se levantou, aqueles exércitos, quando se levantaram contra, na verdade eles não se levantaram contra um povo simplesmente, mas é como se eles tivessem se levantado contra o próprio Deus. Assim como por exemplo, quando muitas situações se levantam, não se levantam simplesmente contra você, mas Deus, ele está em você. Deus, ele se move em você, você transporta a presença de Deus para onde quer que você vai. Então Deus, ele está em você. Então Deus tem um tratamento diferente para a tua vida. Então ele disse assim: essa batalha, Josafá, não pertence a você, mas essa batalha é do Senhor. Então Josafá, como disse, tantas estratégias diferentes que você poderia tomar, tantas estratégias de guerra. Olha só o que Deus fez. Deus disse assim: olha, vocês não vão ter que guerrear. Você pode pensar assim, mas vencer uma batalha sem guerrear é. Quando Deus diz que é, então é. Aí você pode ter certeza que muro vai cair através de toque de chifres de animal e
o que ele vai fazer, não importa como ele vai fazer, importante que vai acontecer. Quando ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Então ele disse assim, querido, que a batalha não era deles, mas era do Senhor. Então Deus iria pelejar naquela causa. Olha só o que o Senhor fez. A palavra de Deus diz que o próprio Deus fez com que aquele povo se confundisse entre eles mesmos, e eles travassem guerra, travassem batalhas, e um dos inimigos ali começasse a matar o outro. Mas o povo de Deus não foi armado com espadas e lanças. O povo de Deus ele foi diferente para essa guerra. A Bíblia diz que os levitas, os cantores, eles foram ali cantando, eles foram louvando ao Senhor para o campo de batalha. Sabe quando Deus ele declara a vitória sobre a nossa vida? Você não precisa arregaçar as mangas e dizer assim, deixa eu confirmar essa vitória, não. Vai louvando a Deus, vai glorificando o nome do Senhor, que o Senhor vai confirmando sobre a tua vida. Vai louvando, vai exaltando o nome do Senhor Deus, que é isso que Ele espera de cada um de nós. E a situação Deus vai consertar com certeza. Então, querido, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, o coração ali dos inimigos foram mudando, e eles, o ódio um do outro, foram se matando. O último eu não sei o que aconteceu, porque sempre sobra um, né? Um mata o outro, mas sempre sobra um. Não sei se esse é a vida dele mesmo, não sei dizer. Ou se ao mesmo tempo os dois últimos se mataram. Mas é certo que quando eles chegaram lá, chegou todo o povo de Judá, chegou naquele lugar, estavam ali todos os despojos, estavam ali as suas riquezas, estavam ali o seu ouro e sua prata, e todo o exército inimigo no chão. Sabe qual foi o trabalho do povo de Deus? Sabe qual foi o trabalho do povo de Judá? Simplesmente aquilo que Deus disse: pegar os despojos, aquilo que tinha de precioso, e levar para casa. Ou seja, e a Bíblia diz que eles levaram 3 dias para levar tudo. E a gente imagina até, trazendo para os nossos dias, quando se fala em 3 dias, você vê que às vezes o primeiro dia a pessoa vem na igreja, mas o segundo, a coragem já não é mais a mesma. Aí eu vou hoje, mas eu já fui ontem. Quando se fala no 3º dia, você fala assim, puxa, mas tem que ir hoje de novo. Será que Deus espera algo de mim hoje de novo? Porque todos os dias Deus espera algo de nós. Todos os dias Deus espera que nós venhamos a nos lembrar dEle. Todos os dias Deus espera de mim, de você, um muito obrigado. Com certeza Ele merece muito mais que um muito obrigado. Todos os dias o Senhor espera que nós venhamos a pelo menos dobrar nossos joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação, pela minha família, porque o Senhor tem me mantido de pé na Tua presença. O Senhor espera isso de nós, querido. O Senhor espera isso de nós. Um soldado de Cristo, ele se fortalece dessa maneira. Ele não se fortalece de outras maneiras, mas ele se fortalece ali de joelhos na presença de Deus. Aí então ele começa a ser reconhecido por Deus como um soldado, como alguém que está ali pronto, preparado para ir para a batalha. Então vai ali o 1º dia, o 2º dia, e o 3º dia, que às vezes a pessoa assim, lá no final do mês, ou vai passando o tempo, a pessoa, ela pensa assim, puxa vida, mas estou cansado, trabalhei hoje 12 horas, estou vendo peça na minha frente, cansado, o dia foi difícil hoje, estou cansado e eu preciso de um descanso. A carne, o corpo precisa de um descanso. Eu sei que o corpo precisa de descanso. Eu sei que o galinho vai cantar amanhã 4 horas de novo para me acordar para mais um dia de 12 horas. Eu sei, para a noite estar no culto de novo, eu sei disso. Mas a nossa alma, o nosso espírito, querido, não pode ficar assim exposto. O nosso espírito, a nossa alma, ele tem que buscar de Deus, tem que se alimentar de Deus, tem que se fortalecer na presença do Senhor. O descanso é da carne, o descanso é do corpo físico. E assim como, por exemplo, o corpo se alimenta 2 vezes ao dia, pelo menos almoço e janta, será que nós oramos pelo menos 2 vezes por dia, de manhã à tarde ou de manhã à noite? Pelo menos 2 vezes ao dia, para alimentar a nossa alma, fortalecer nosso espírito na presença de Deus. O alimento, o sustento que nos faz permanecer de pé é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Nós precisamos desse renovo para as nossas vidas.
Hoje o dia foi desgastante, foi um dia cansativo talvez para você, mas a palavra do Senhor diz que quando nós esperamos o Senhor, Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças, querido, e quando nós nos sentimos renovados, nós temos coragem, nós temos condição de ir além, de caminhar mais, de permanecer mais, de orar mais, de buscar mais o Senhor. Temos condição de falar até para as pessoas a respeito daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A pessoa muitas vezes olha para você e diz assim: ah, é? Mas se Deus tem feito tantas coisas na tua vida, por que você está assim? A pessoa já olha pelo lado físico, por aquilo que os olhos veem. Você pode dizer para a pessoa: é uma pena que você não pode enxergar aquilo que tem dentro de mim. É uma pena, porque o meu Redentor, o meu Deus, Ele vive em mim. Jesus, o vencedor, vive em mim, e é Ele quem me põe de pé, Ele quem me dá vitória. O precioso, querido, não é simples, não é o vaso de barro, mas o precioso é o que é colocado, o que é posto dentro do vaso, que é a excelência da glória de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é precioso, querido. Isso é agradável ao Senhor. E Deus, Ele dá vitória, e Deus fez com que Josafá tivesse vitória naquele momento, porque Deus tinha o propósito de glorificar o nome dEle. Não de lutar ali com as armas que era de costume, mas de lutar de uma maneira diferente, louvando o nome do Senhor. Quando você louva o Senhor, quando você adora, quando você engrandece o nome do Senhor, as barreiras já começam a cair por terra em nome de Jesus. As barreiras, os problemas já começam a se encolher, você vai se sentindo forte e você começa a olhar para aquela situação, você pode apontar o dedo assim e dizer: eu vou te vencer em nome de Jesus. Você não vai durar por muito tempo, eu vou te vencer em nome de Jesus. O Senhor vai te fazer mais que vencedor. Amém, querido? Se coloque de pé por um instante no nome do Senhor. Assim como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É rapidinho que o Espírito Santo mostrou e revelou ao coração dele: o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso livramento vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora, que você fechasse os teus olhos nessa noite. E esse mesmo Deus de Josafá, esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse mesmo Deus vitorioso e que nos faz também ser mais que vencedores, Ele, querido, inclina os seus ouvidos quando nós passamos a orar, quando nós passamos a... Creia que o Senhor já tocou o seu coração nessa noite. Creia que Ele vai ressuscitar aquele sonho que há muito tempo você não lembra mais. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Jesus. Que tu és maravilhoso, Senhor. Que uma palavra que o Senhor venha tocar no nosso coração, muda toda a nossa história, Deus. Maravilhoso é, Senhor, crer em Ti, ó Deus. Quero sempre estar diante de Ti, do Teu altar, pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma palavra que Deus canta vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça crer.
Prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está vendo?